Ah, meu Deus, o mundo tá acabando, o Bitcoin tá despencando. E agora que vai vir aquele pessoal tudo apavorado, xingando, nervoso, porque o Bitcoin caiu e porque provavelmente comprou lá na região dos US$ 100.000, achando que agora é lua, tá? Então vamos entender essa queda, que a gente já tava aí mais ou menos se preparando para ela, a gente chegou a falar na live de ontem, como uma possibilidade bem real, e entender agora o que fazer, aonde se posicionar para compras de longo prazo. E aí vai depender, claro, da visão de vocês. Eu acredito que agora é bear market, se o calendário menstrual do Bitcoin vai realmente funcionar e a gente trabalhar sempre nas mesmas datas, ou se dessa vez vai ser diferente. Então, vamos olhar aqui todos esses pontos e entender, na minha opinião, o que deve e pode acontecer. Beleza? Então vamos a todos os pontos aí com bastante atenção. Mas antes, claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like. Super importante, ajuda demais o canal a continuar crescendo aqui. Vocês não perdem nenhuma atualização. E claro, nossa área de membros está periodizada na membro do canal. Então vamos lá. Pegando aqui o gráfico semanal, o que a gente tem neste momento agora? É a primeira vez que a gente tenta formar um pivô de baixa no semanal. Tá? Por que a gente tenta? Porque a gente está rompendo nesse exato momento o fundo dos 75 mil aqui lá de abril do ano passado, aonde a gente poderia dizer que, ok, estamos fazendo um fundo mais baixo no semanal, considerando esta estrutura, tá? Na minha leitura, isso aqui não é um pivô de baixa. Isso aqui tudo eu considero um movimento só, tá? Apenas uma queda seguida de reacumulação e distribuição para mais uma queda, beleza? Então, agora a gente está começando a ter alguns indícios de que talvez a gente possa ter uma estrutura de baixa um pouco mais prolongada. Mas por que talvez eu digo ainda? Porque a gente está indo nesse exato momento testar o maldito topo histórico anterior que foi rompido lá em outubro de 24. E em qualquer ativo que a gente veja em bolsas, tá? Em qualquer mercado de ações, um teste de topo histórico nunca é visto como uma coisa ruim. Só no Bitcoin o preço não pode testar o topo histórico. Tudo por causa do maldito do calendário menstrual do Bitcoin, que tem que funcionar sempre de 4 em 4 anos e que sempre vai ser assim. E a maioria, uma boa quantidade das pessoas acredita que, na minha opinião, lembrando que isso não é uma recomendação de compra e de venda, que eu faço com o meu dinheiro, vocês têm um dever a isso, de tomar sua própria decisão, não faz o menor sentido. Tá? Ciclo de 4 anos baseado em data é mera casualidade. Aconteceu porque aconteceu e não garante que vai acontecer de novo. Então, para mim, o que vale é a estrutura, o que vale é onde está o dinheiro. E o dinheiro está posicionado aqui, ó. A gente vê essa gigantesca liquidez aqui embaixo, que faz os adivinhadores de topo virar brinquedo, tá? Como a gente, como eu falo bastante aqui no canal, né? Quem está tentando adivinhar o topo desde os US$ 100.000, depois o topo duplo semanal e depois o calendário menstrual que diz que o Bitcoin tem que cair a partir de outubro, todo mundo vendendo aqui não faz nada nesse pessoal que está comprado nessa região. Então, um teste de topo histórico é algo ainda super saudável. Tá bonito? Não. Eu esperava que fosse cair esse tanto? Não. Mas isso não quer dizer que eu imagino que o mercado vai ficar em baixa esse ano inteiro. Eu não acho. Eu acredito que esse teste já estava sendo esperado. A gente falava aqui no canal que era uma probabilidade de acontecer. Eu não acreditava, mas se acontecesse, eu estaria preparado para isso. E quem queria comprar Bitcoin? Porque realmente as altcoins, o contexto está bem mais difícil, tem que ter uma paciência muito maior. Mas no Bitcoin está muito simples. Quem queria comprar em abril do ano passado teve a chance, e quem queria comprar agora, a chance era novamente nessa mesma região. A gente vem martelando aqui, embora estivesse otimista com o mercado de criptomoedas, quem queria comprar Bitcoin não tinha simetria antes da gente perder os 80 mil. E que a minha zona de compra ficaria justamente abaixo dos 80, até essa região aqui dos 65, 70 mil dólares. Por quê? Porque o teste de topo histórico anterior é onde a gente tem esta grande zona de liquidez, é onde o mercado juntou força pra caramba para romper essa estrutura lá em 2024 e que é super, super normal a gente voltar aqui de novo. Não existe problema. Se isso aqui fosse outro ativo, não fosse Bitcoin, eu garanto que a maioria não estaria nesse pessimismo tão grande.
porque não existe nada de errado em romper um topo histórico e testar ele novamente para depois voltar a subir. Aí se perdeu os 65, 70 mil dólares, beleza. Aí o pessoal que tentou adivinhar o topo baseado num calendário acertou. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Errar faz parte, mas o que eu tô dizendo é que se não der errado agora, vai dar errado em outro ciclo, porque ele não tem relevância no sentido de o mercado funcionar sempre desse jeito, tá? Essa é a minha opinião. Então, eu só acredito em um mercado de baixa mais prolongado abaixo dessa região. Antes disso, eu sigo super tranquilo e, inclusive, na minha opinião, quem quiser se posicionar no Bitcoin para longo prazo é para estar justamente, não era para estar com medo agora, era para estar querendo comprar, porque justamente a gente está entrando numa zona de suporte brutalmente forte e que pode ter uma resposta do preço muito rápida. Inclusive, se a gente pegar aqui, ó, essa extensão aqui e projetar para baixo, a partir daquela armadilha lá em cima, olha onde a gente dá, onde dá aqui, ó, justamente nessa região, tá? Entre 70 e 65, que é justamente a região de topo histórico e é justamente onde devia estar todo mundo aí de olho para comprar e não apavorada, achando que o mercado acabou. Beleza? Então, nesses pontos aqui eu tô de olho. No gráfico diário, mesma coisa. E até foi bom cair desse jeito. A gente já resolve esse problema, tá? Para com essa enrolação, já perde esse fundo, já vem buscar uma zona de liquidez muito grande que a gente tem aqui no 70, e aí limpa tudo e vamos resolver de uma vez esse ciclo, saber quem é que vai estar com a leitura correta e poder partir para a próxima, tá? Porque realmente essa demora, esse processo lento e agonizante é chato. É chato para todo mundo, para quem está apostando em alta, para quem está apostando em baixa. Então, deixa o mercado se mover de uma vez e a gente começa a se posicionar de novo. Tá? Então vamos projetar agora os alvos dessa queda, que a gente já deu uma olhada. Vamos ver o que isso pode gerar de movimentação de alta. Vamos ver todo aquele contexto. Mas antes, claro, quem não tem o cartão cripto que a gente usa e recomenda o cartão da Redot Pay, um dos melhores cartões cripto do mercado. Aproveitem aí, tá? Primeiro link do comentário fixado. Se cadastrem, já aprendam como usar. Vocês vão precisar de um cartão cripto. E a Redot Pay não tem sede no Brasil, não paga IOF. Cara, só benefícios para vocês, tá? Então, primeiro comentário fixado. Então vamos lá. O que eu esperaria então agora nesta semana que começou agora ontem? Tá? Eu quero ver o Bitcoin bater esses 70 mil, eu quero ver o volume desse semanal subindo e quero ver uma sombra compradora aqui embaixo, tá? Então se a gente for lá no 70 essa semana e voltar e fechar aqui na casa do 73, cara, seria perfeito para pegar uma compra no rompimento do candle que vai fechar agora lá no domingo, tá? Já estamos projetando já semana que vem. Ah, então se ele fizer essa queda, fechar aqui nessa região, deixar uma sombra compradora e na semana que vem quebrar essa estrutura para cima, é um abraço, tá? Tô comprando tudo que aparecer aí no mercado, dando sinal de projetos que eu acho interessante, tá? Então vamos ficar de olho e claro, para mim, Bitcoin continua sendo mercado de alta. O fato de ter caído mais do que eu esperava não muda o contexto de longo prazo que eu acredito, mas claro, está dando um pouquinho mais de trabalho e a gente pode voltar a subir só depois desses testes dos 70 mil dólares aqui e vamos ver como é que vai ser a resposta do preço. Perdendo 65, cara, aí tem que jogar a toalha e dizer ok, é bear market, quem achou lá na frente que era acertou e bola para frente. Não tem problema nenhum errar, tá? Mas eu ainda sigo confiante em questão de longo prazo. Não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, que é super importante. E dê uma olhada nos outros dois vídeos que estão aparecendo aí para vocês. Valeu!